Olá, estamos começando mais uma edição do Papo Copaíba. Meu nome é Rafael Leopoldo, sou coordenador de comunicação aqui da Copaíba e o Papo Podcast é uma ideia que a gente criou para a gente apresentar um pouco mais o trabalho realizado pela Copaíba, para a gente fazer com que as pessoas entendam a importância do trabalho da restauração da nossa Mata Atlântica. Hoje a gente está falando com Nadine Tonelli Cavallari, que é a coordenadora de mobilização de recursos aqui da Copaíba. Ela que faz o elo de ligação entre as empresas, entre o recurso e as atividades realizadas pela Copaíba. Antes de mais nada, quero pedir para todo mundo seguir a nossa página, curtir o nosso canal no YouTube, curtir também as nossas redes sociais. É muito importante a participação de vocês para que vocês conheçam um pouco mais o nosso conteúdo e você curtindo e compartilhando esse vídeo, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então, Nadine, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Obrigada, Rafa, o prazer é todo meu. Nadine, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho qual é o papel e como funciona o papel de uma coordenadora de mobilização. Perfeito. O papel de coordenadora de mobilização de recursos, eu sou a pessoa que faz exatamente isso. Eu sou o elo entre as nossas parcerias com empresas e a Copaíba. Então, a minha função basicamente é mapear e identificar quais empresas são possíveis parceiras ou que teriam interesse em parceria e firmar essa parceria, né? Então, toda a relação da parceria, desde o início da apresentação até a continuidade da parceria em eventos, né, em visitas à Copaíba também. Então, toda essa parte fica sob minha responsabilidade, né? Então, entender ali quais são as necessidades da empresa, quais são as dores, como que a gente pode estabelecer melhor essa relação. E aí é tanto você entra em contato com as empresas, como quando as empresas entram em contato com a Copaíba e você identifica para saber qual seria o melhor tipo de parceria. Exatamente. Então, né, a gente tem demandas que eu tenho que entrar em contato com as empresas e a gente também recebe, né? As empresas nos procuram bastante para entender a parceria. Então, eu faço exatamente isso. Eu identifico qual é a empresa, qual setor, qual segmentação que ela está inserida e como que a gente, dentro das nossas atividades, consegue atendê-la, né? Tá. A ideia central da Copaíba é trabalhar o processo de restauração da Mata Atlântica. Sim. E para isso, ela precisa de recursos. Uhum. E aí, então esse é a grande mágica, vamos dizer assim, né? De como a gente encontra esses recursos com as empresas. Como que as atividades da Copaíba elas interessam as empresas? Qual que é essa ligação? A Copaíba ela tem um know-how muito grande, né, na restauração da Mata Atlântica e, como você mesmo disse, né, é um trabalho de médio a longo prazo. Então a Copaíba é executora e a gente faz isso, né, há muito tempo, mas a gente precisa desses financiadores e as empresas entram muito bem nisso. Então hoje a gente sabe, a gente entende, né, que o olhar do mundo para a sustentabilidade, né, falando em quesito de Brasil e em quesito, né, global, as empresas têm cada vez mais se interessado e elas têm, né, esse papel dentro da sustentabilidade, setores de meio ambiente, parte de ESG dentro das empresas, então isso é muito grande, isso é muito forte. E elas estão ali impactando, né, aquele meio, né, seja ali positivamente, questão de geração de emprego, e elas precisam retornar essas atividades. Então, a gente conversa muito com essas segmentações dentro das empresas, né? Então, setor de meio ambiente, de sustentabilidade, o marketing também é um forte aliado, né? Então, como a gente vem falando, né? A sustentabilidade, cada vez mais esse mercado vem crescendo no Brasil. Então, o marketing ele está muito ligado a isso, né? Então, as nossas atividades elas são comunicadas, então a gente tem muita parceria com as empresas em relação ao quesito marketing. A gente tem um selo, né, dentro dos nossos programas de apoio, o selo Eu Apoio, então as empresas conseguem divulgar essa parceria, conseguem divulgar que estão ligadas a uma organização reconhecida e renomeada em questão de Brasil e mundialmente, né? E esse que é, para quem está em casa, para quem não conhece, né, esse universo, o selo é uma ferramenta importante. Sim. E porque não é simplesmente a empresa tira o dinheiro, faz um investimento para fazer o plantio de árvores porque
ela tem as empresas que fazem isso porque acreditam, Sim. mas tem empresas que fazem porque precisam fazer compensações e tal. Para quem está em casa entender um pouquinho melhor, como é que funciona isso? Claro. Então, assim, de fato, né, tem empresas que... assim, a gente tem a felicidade de ter grande parte das nossas empresas, né, parceiras, a maior parte, com empresas que de fato, né, tem toda essa pegada de sustentabilidade, de, né, vamos devolver para o meio ambiente, né, tentar minimizar os nossos impactos. Então, hoje as nossas parcerias são todas visadas nesse ponto, e isso é muito legal. Positivo, nesse né? ponto positivo, exatamente. A empresa se importa com o meio que ela está atuando, então com os funcionários, que os funcionários tenham contato, que eles venham a Copaíba nos conhecer e conhecer as nossas ações. E tem empresas também que elas têm que, né, fazer essa parte de compensação, que a gente acaba tendo muita procura também, né, dentro dos nossos programas. Porque as pessoas precisam entender que toda empresa não é só empresas que poluem que precisam de contrapartida, porque toda a produção ela gera contextos dentro do meio ambiente. Então, uma pessoa que vai trabalhar de carro, ela está consumindo combustível. Exato. Uma pessoa que gasta energia elétrica está consumindo recursos do planeta. Então, é nesse ponto que o trabalho de restauração e que o trabalho da Copaíba faz junto dessas empresas, né? Não, exatamente, muito bem colocado. A gente tem que entender também outras questões. A gente tem a questão hídrica também, né? A Copaíba, ela atua em duas bacias muito grandes, né? Que é a do Acamanducá e a bacia do Peixe. E falando um pouquinho, até como eu falo com as empresas, né? A gente tem uma ação muito local aqui, né? Nos nossos projetos de restauração dentro das duas bacias. Mas o impacto é um impacto nacional, porque as duas bacias elas vão cruzar o estado de São Paulo, né? A bacia do Camanducaí ela acaba caindo no Piracicaba, indo para o Tietê, e a bacia do Peixe também cruza o estado de São Paulo, e ambas elas vão desaguar lá no Rio Paraná. O Rio Paraná hoje é um dos efluentes que abastece a usina de Itaipu. Então, quando a gente está falando em questão, né, dessa resiliência hídrica, dessa importância hídrica, são regiões que tem essa importância econômica, então a gente precisa de água hoje para a economia funcionar, para as empresas estarem funcionando, para a indústria, para a sociedade, para a educação. Então tem a questão hídrica, mas também se a gente pensar, né, enquanto Brasil, grande parte da nossa energia hoje vem de hidrelétricas. Então garantir esse fluxo de água, esse abastecimento contínuo que vai parar lá no Rio Paraná, então a gente sai, né, de Socorro, de 19 municípios e vai parar lá no sul do país, e na usina de Itaipu, que é uma usina, né, que tem relação também com outros países, a gente está falando em impacto nacional. E isso mostra a importância da água e a importância do trabalho da Copaíba de restauração. E quando a gente vê localmente, né, a água voltando para as nascentes de um sítio, de uma fazenda aqui nessa região, a gente vê esse trabalho a médio e longo prazo também tendo essa causa e efeito, né? Claro, e esse impacto nacional, né? Hoje a gente sabe. A gente precisa de água para estar em funcionamento de empresas das grandes indústrias, das multinacionais, mas a gente precisa de energia elétrica também. Então é uma ação local com impacto nacional. E hoje a gente tem tanto empresas que conseguiram ter esse entendimento, então a gente tem as empresas que são da bacia, né, de municípios da bacia do Rio do Peixe, do Rio Camanducaí, e a gente tem grandes empresas que são de São Paulo, de toda a região, né, de outros estados também, que entendem a importância desse impacto nacional, né? Porque é uma ação aqui, mas que garante o funcionamento do país também, né? E até de outros países também, né? Com certeza, com certeza. A gente tem parceiros internacionais que ajudam bastante a Copaíba. Com certeza, né? Então a gente tem, né, empresas multinacionais que têm sedes no Brasil, que estão com a gente, que a parte internacional, né, a sede em outros países também estão com a gente nas ações. E a gente está falando, né, dessa relação com as empresas. Uma coisa que está muito em evidência hoje é a questão do ESG e das ODS. Como é que a gente faz essa conexão do trabalho da Copaíba junto das empresas? Isso é importante, né? Claro. Dentro do ESG, né, a gente está envolvido então tanto o social quanto o meio ambiente. E na Copaíba a gente trabalha nas nossas ações, né? Então falando um pouquinho das nossas ações, a gente atua dentro, né, voltado ao meio ambiente, mas a gente também tem um envolvimento. Então, seja no viveiro, que a gente tem grande parte dos funcionários do viveiro aqui da região, né? E a gente trabalha isso nas empresas, então quando a gente tem uma empresa parceira, a gente sempre convida a empresa, né, para que todo ano ela venha fazer uma visita à Copaíba,
para que, né, mais vezes. Então tem empresas que a gente obviamente consegue que venham 7 vezes ao ano a Copaíba, ou a gente vai até as empresas fazer a palestra palestras de sensibilização para a gente ligar, né, o social com o ambiental. Então a gente traça esse caminho. E quando diz empresa, diz os colaboradores da empresa. Então a gente amplia isso para todos o maior número possível de funcionários, né? Exatamente. Então, obviamente a gente faz questão que a gestão esteja aqui, né? A gestão venha visitar, mas os colaboradores também. E isso é muito legal que as nossas empresas hoje, elas têm essa sensibilidade. Então, desde o cargo mais alto até aquele colaborador que está ali na base, ele tem noção do impacto dele trabalhando naquela empresa e com a parceria na Copaíba. Ele sabe isso, né? Tem empresas que, por exemplo, parte do processo de integração da empresa é fazer uma visita à Copaíba. Né? Então, mensalmente a gente tem essa recorrência. Isso é muito legal, porque você integra tudo, né? E entra na questão de que, além do trabalho de fato de restauração, tem todo esse trabalho de sensibilização e de mais pessoas entendendo a importância, né? Sim, sim, exato. Porque para a gente chegar na restauração, né, que é o último ali do ciclo, então desde a coleta da semente até a gente chegar na restauração, no campo, a gente tem essa sensibilização. Então, a sensibilização, ela está entrelaçada aí com todos esses processos e acontece com as empresas também, né? E para eles é muito importante trabalhar com empresas, serem parceiras de outras empresas que também adotam a questão do ESG, né? Sim. Já falando das ODSs, a gente tem 17 objetivos e um total de 169 metas estipuladas pela ONU para chegar até 2030. Isso. Então, esse também é um outro ponto importante e relevante para as empresas saberem quais desses 17 pontos elas estão trabalhando, né? Claro, claro. E eu acho que vale falar também, né, Rafa, que dentre esses 17 objetivos, a Copaíba contempla 8 deles nas nossas ações. Então, a gente vai desde mudanças climáticas até educação de qualidade, com os nossos programas de educação ambiental, a conservação da parte da terra, da biodiversidade. Então, a Copaíba, ela contempla esses objetivos e para as empresas também é interessante, né? Então, falando um pouquinho, né, as empresas, elas também estão aí buscando organizações, obviamente, para associar a imagem, organizações transparentes, que têm um comprometimento, né, tanto nas ações quanto na prestação de contas. E a Copaíba tem isso, a Copaíba tem essa transparência, esse know-how em restauração ambiental. Né? Somos extremamente premiados, ganhamos melhores ONGs novamente, né, 2025. Então, para as empresas é muito importante que elas estejam associadas também a uma organização comprometida, uma organização séria, e a Copaíba vem se mostrando, né? Estamos aí há 27 anos. Exatamente. E quando a empresa se associa, faz uma parceria com uma instituição como a Copaíba, que tem todos esses selos de credibilidade, claro, isso para ela também é importante, até na questão do próprio negócio dela, né? Sim. Mostrar para ela, pro mercado, que ela é uma parceira da Copaíba. Exatamente, né? Então, para eles é muito importante isso. É isso, a Copaíba, ela é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Somos premiados, né? Diversas vezes, né? O que a gente mais tem é prêmio, né? Ah, isso todo ano tem, né? Todo ano. A gente não fecha um ano sem prêmio, né? Muito bom. E isso é consequência do nosso trabalho e para as empresas isso é muito importante. Então, que é isso, né? Muitas empresas vêm procurar a Copaíba também e a gente tem esse filtro, né? Quando essas empresas chegam até a gente, porque a gente tem um catálogo grande de empresas parceiras. Então a gente também, né? E aí isso cabe muito da minha função aqui na Copaíba, que é entender e selecionar essas empresas que a gente vai fazer a parceria, porque a gente tem outras empresas, né? Que são parceiras há anos que a gente tem que resguardar. Então, a gente tem que ter essa escolha sensata também em qual empresa a gente vai, né, começar uma nova parceria, até por conta dos nossos parceiros, que são parceiros de ano, né? A gente tem parceiros desde que a gente começou a Copaíba, parceiros que a gente acabou encontrando no meio do caminho, parceiros que nos estimularam a criar outros programas. Então, é todo um cuidado que a gente tem. E é muito da minha função, né? Fazer esse zelo aí para os nossos parceiros. Muito bem. Deu então para a gente entender qual que é o trabalho da Nadine na parte de mobilização de recursos, que é uma área fundamental para o funcionamento de todas as atividades da Copaíba,
porque não só a restauração precisa de recursos, né, mas a educação ambiental, políticas públicas, todas os eixos de atuação da Copaíba, os recursos facilitam com que o trabalho seja feito com essa qualidade que os certificados e as premiações estão mostrando, claro. Né? Se eu sou uma empresa e eu tenho interesse em fazer uma parceria com a Copaíba, ou conhecer melhor a Copaíba, como é que eu faço para entrar em contato? Qual que é o caminho? A gente tem um formulário via site que pode ser preenchido. Pode entrar em contato diretamente comigo no meu e-mail, que é marketing@copaiba.org.br, através do nosso canal de atendimento. Então, no nosso WhatsApp de atendimento, você pode já entrar falando que você quer ser uma empresa parceira, fazer parceria, que é direcionado a mim também, mas pelo e-mail é a forma mais correta, que aí... Pelo e-mail é direto. É direto comigo, então... Pelo site você preenche o formulário que vai cair Sim. com ela. E pelas redes sociais, então a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, no TikTok, no YouTube, agora a gente está no Spotify também. Então assim, todos os caminhos, se você tem interesse, entre em contato com a gente, que a gente direciona vocês para conversar com a Nadine para ser mais uma empresa parceira da gente, né? Com certeza. Muito bem, Nadine, obrigado pela sua participação. Eu tô deixando, a gente está encerrando esse episódio de hoje, mas eu tô deixando o gancho, porque ela falou bastante do trabalho dela. No próximo episódio a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os programas que acontecem e as empresas que já atuam e já são parceiras daqui da Copaíba. Nadine, obrigado mesmo e daqui a pouco tem mais. Imagina, eu que agradeço. Um abraço a todos e até o próximo Papo Copaíba.